bom? Vocês estão com o edital aí para estar acompanhando. Eu estou aqui com o anexo também dos itens, tá? Na parte dos itens obrigatórios. Aí eu vou lendo e vou demonstrando aqui para vocês, tá bom? Perfeito? Beleza? Vou começar aqui com o primeiro item, que é permitir o registro dos processos licitatórios e diferentes modalidades, finalidades, limites, né, de acordo com as modalidades que estabelecem limites, conforme previsto em legislação em regência. Vocês estão conseguindo ver bem aqui? Então, o cadastro de processo licitatório nosso tem vários passos, né, porque eu tenho a parte de solicitação, levantamento de preço, orçamento, julgamento, ratificação. Mas aqui ele especificamente pede para mostrar que dá para abrir o processo em todas as modalidades possíveis. Tá? Então nós temos aqui na abertura do processo de compras uma tela única para abrir a modalidade de processo que for, seja a licitação, seja a compra direta. Tá? Então, como nós estamos vendo lá, nós temos convite, tomada de preço, concorrência, né? Convite e TP que vão deixar de existir agora, né? Com o advento da nova lei de licitações. Compras diretas, né, que englobam o que? Dispensa, exigibilidade, pregão e concorrência também de forma eletrônica. Vocês estão trabalhando com a forma eletrônica aqui? Oi? Ah, perfeito, maravilha, porque não vai ter pra onde correr mais agora, né? Tá, então, pela telinha aí a gente consegue abrir todos os processos possíveis. Segundo item aqui, permitir que no cadastro de fornecedor, né, faça o cadastro com razão social, CNPJ, endereço básico, banco, contato. Opa, claro. É Kelvin. Você apegar o item, só pedir para a comissão se testar essa prova ou não. Claro. Tranquilo, beleza, perfeito. Claro. Bom, então na parte aqui tem 2. Então permitir o cadastro de fornecedor, exigindo a inclusão da razão social, CNPJ, o endereço básico, banco, dados de contato. Tá? Então toda a parte cadastral aqui do fornecedor é realizada aqui, ó, através do menu cadastro, fornecedor. Tá? Eu vou até pegar um cadastro já existente aqui, para vocês darem uma olhada em todos os dados. Então eu tenho lá a parte do CNPJ, razão social, nome fantasia, o endereço básico, o tipo de empresa, natureza jurídica, campos para contato, e-mail, contatos específicos, tá? Para estar falando normalmente com credenciado quando vem participar, dados bancários, consigo colocar quantos dados forem necessários ali que a empresa tiver, tá? Quadro societário empresarial, então a gente já vincula aqui até mesmo para prestação de dados do Aldesp posteriormente também, tá? Aí aqui finalizei o item. Permitir o cadastro de solicitação de compras, né, de materiais, serviços ou permanente. Então, independente se é material, né, de consumo, se é serviço ou se é permanente, isso tudo é feito pelo nosso menu movimento requisição de compras, onde eu vou fazer o que aqui? A vinculação da nossa ficha orçamentária, já integrada com o sistema de contabilidade, que vai nos trazer o saldo, né, da dotação ali em tempo real. Vou vincular local de entrega, aplicação, observação, justificativo, mas vou pular direto aqui, porque ele pede que a gente possa estar vinculando o quê? Material de consumo, permanente ou serviço. E aí, como eu expliquei, independentemente do que seja, eu vou conseguir fazer tudo por essa tela. Então eu tenho material, eu tenho serviço, né? Eu tenho permanente, tudo pela mesma tela. Qual que é a diferença? Que o sistema tem uma tratativa, só que ele não vai deixar eu vincular consumo em ficha de serviço permanente e vice-versa, para não onerar a despesa incorreta. Tá? Permitir... Posso perceber? Ah, sim, claro. Eu não sei se para vocês aí tá 1, 2, 3, porque aqui tá 1, 4, 10, 11, né? Entendi. Essa aqui mesmo, 1, 4, 10, 11, do jeito que tá aqui no... Isso, exatamente. Então no 11 aqui, permitir a realização de solicitação de compra, especificando a dotação orçamentária desejada e relacionada aos serviços e materiais. Bom, então é a tela que a gente está aqui mesmo. Acabei
passando, acabei explicando, tá? Então, nas solicitações de materiais, eu venho aqui, né, no nosso campo ficha, especificamente, vinculo a dotação orçamentária desejada, inclusive ele já traz o saldo da dotação em tempo real. Permitir a anulação e a exclusão das solicitações de compra. Tá? Então, ó, vou pegar uma requisição aqui para a gente ver essa movimentação. Ó, então nós temos aqui um controle de requisição que não só anulada, tá? Eu consigo fazer demais controles que eu quiser com a requisição, para poder se programar com a rotina da administração, tá? Então, eu tenho as secretarias que fazem as solicitações, vem para nós apenas para a gente confirmar e, se precisar, mandar de volta. Quero pôr status para retificar, para corrigir, vou anular para ficar cancelada, tem tudo, tá? Eu só estou mostrando porque, como aqui a opção é bem pragmática, né? Tem poucas opções, na verdade, aqui a gente consegue abranger para vários, tá? Não só o anulado. E aí eu só vou conseguir vincular a solicitação na abertura do processo desde que esteja concluída, tá? Mas assim, para fins de mostrar o item, eu tenho lá o nosso controle, que inclusive eu consigo pôr como anulado, tá? Requisição. Coloco aqui o porquê que eu estou anulando, para os solicitantes saberem, né, o que aconteceu. E aí eu tenho a opção também que ele pede que dá exclusão, né? Então eu tenho a requisição aqui, ó. Eu posso excluir minha requisição. Você tentar carregar de novo o número dela aqui, ó, requisição não encontrada. A gente fez a exclusão, tá? 16. Item 18. Então, permitir que os itens a serem incluídos numa solicitação de compra estejam vinculadas à base de materiais, né, utilizadas aqui pela prefeitura. Então, o que acontece? Aqui na nossa solicitação de compras ainda. Quando eu vou fazer a solicitação de compras, eu não consigo inventar o cadastro aqui, tá? Eu não consigo inventar o cadastro. Para eu puxar um item na tela, eu só vou conseguir trazer aquilo que tem o cadastro prévio. E por que eu não consigo inventar na hora? Porque nem todo mundo que faz a solicitação é o cara que tem a autorização para criar o produto. Até porque, apesar de parecer algo simples, é importantíssimo criar um item, uma descrição, né, bem detalhada, para não comprar gato por lebre. Então, aqui na nossa solicitação de materiais, eu só consigo puxar os produtos cadastrados respectivamente. Através da onde? Lá do nosso menu cadastro, produto, que só tem acesso àquele determinado pela administração. Isso, o mesmo cadastro do compras, o mesmo almoxarifado, cadastro em um aparece no outro, não só aí, tá? Mas aí o que é o cadastro no um já aparece no outro e vice-versa. Então, permitir monitoramento e interface específica das solicitações pendentes. Né? Então, é o caso de eu fazer uma requisição de compra, já ter dado o andamento, mas ela não ter sido finalizada. Então, por onde que a gente faz isso aqui no nosso sistema? Temos o menu consulta requisição, tá? Onde não apenas pela requisição, tá? Mas eu tenho vários outros parâmetros. E isso é bacana para quem? Para secretarias, normalmente, né? Quando trabalha descentralizado. O cara faz a solicitação e tem que ficar ligando lá, e a requisição, já comprou? Já não sei o quê? Né? Então, a pessoa consegue fazer isso através dessa nossa função aqui, ó. Vou pegar uma requisição qualquer. E aí eu consigo acompanhar. Então, eu tenho os dados da requisição, tá? Com os itens dela. Se ela já tivesse vinculado a algum processo, eu tenho essa informação aqui, mas ele pede para mostrar uma pendente, tá? Ou seja, que está autorizada para seguir, mas não tem andamento ainda, tá? E aí eu tenho esses dados aqui. Com o quê? Com itens, com o nome do requisitante e tudo mais. Aí eu consigo, através da nossa função da impressão aqui, ter todos esses dados, tá? Então, quem fez? Fabiano, Francisco, aplicação, justificativa, item, quantidade, eu tenho tudo dela aqui, tá? Bom, item 19. Permitir o monitoramento tem interface específica da solicitação. Isso aqui a gente acabou de fazer. Item 21.
Permitir a realização de compras por meio de instalação de processos de compra para quais sejam incluídas solicitação dos usuários, itens em quantidade, proposta do fornecedor, caracterização de pedidos decorrentes. Então ele pede para mostrar aqui como que funciona o lançamento de um processo, da solicitação até o pedido de compras, tá? Então eu vou fazer isso com vocês aqui agora. Tá? Eu vou fazer de uma forma mais objetiva, mais célere, mas você fala assim, não, eu quero que você passe campo a campo colocando aí, que eu quero ver, quero acompanhar, a gente faz também, tá? Se for necessário para atendimento de vocês aí. Mas para fazer de uma forma célere, eu vou fazer o que aqui? Vou pegar uma requisição que já existe e já vou duplicar ela, tá? Então é até bacana saber que essa função existe, porque às vezes tem aquelas requisições gigantescas, né? A gente tem essa função da duplicação. Então o que eu estou fazendo aqui, ó? Estou pegando uma requisição que já existe, deletando o número dela, dá um gravar, o que ele vai fazer aqui? Vai duplicar para mim, tá? Beleza. Já concluiu automaticamente, já vem na tela para impressão com todos os dados também, tá? Para impressão, exportação em PDF aí, depende da forma que vocês trabalham. Abertura de um processo aqui, ele não pede um processo específico, tá? Uma modalidade específica, então vou abrir uma dispensa que é mais objetivo, tá? Então vou abrir aqui, ó, dispensa com a nossa modalidade 14, vou vincular aqui, aí eu já vou citar alguns campos, porque tem alguns outros itens que pedem para mostrar que no processo solicitatório eu consigo pôr objeto, observação, então eu já vou explicando campo a campo até para a gente ganhar tempo com esses demais também, tá? Então eu vou colocar lá, local de entrega, classificação do objeto, tipo do meu objeto, se tratar de licitação, vou vincular minha comissão ou agente de contratação, tá? Agora com a nova lei de licitações, o nosso objeto, a nossa justificativa da compra, o tipo da execução, número e ano do processo administrativo para essa compra, caso vocês estejam trabalhando aí com as dispensas já eletrônicas, tá? Data do aviso da contratação direta, data da publicação do aviso, número desse aviso para fazer o lançamento, tá? Valor estimado aqui da despesa, se vai ou não utilizar contrato, tá? Se vai... Oi? O quê? Exatamente, já ia chegar lá também. Então, vai ou não utilizar contrato? É diferenciado ou não? Qual que é a legislação que eu vou trabalhar, tá? Antiga lei de licitações, nova lei de licitações, não é do RDC, isso aqui é das estatais, mas não seria o caso. Indenização geralmente faz empenho direto. Por quê? Qual é a modalidade que a lei de licitações traz para pagamento de indenização? Né? Ah, perfeito. Não que seja um óbice. Quero abrir uma dispensa e justifico assim. Não que seja um óbice. Só não tem porque qual que é a modalidade, né? Que a lei traz. Quando for indenização é dispensa, exigibilidade, né? Mas não que seja um óbice colocar também não tem problema. Tanto que eu tenho outro. Então se eu colocar outro, ele abre para fundamentar com leis extravagantes. Tá? Mas o que mais tem validação para nós aqui é a 866 e a 1433, porque cada uma tem suas regras. E como o sistema já está pronto, ele vai validar cada uma desse jeito. Por exemplo, tudo bem? Tá? Por exemplo, só uma curiosidade, se eu fundamentar aqui, ele vai habilitar para mandar as informações para o PMCP, que é um item que a gente vai chegar lá também para mostrar, tá? Então, se utiliza ou não contrato, vou colocar aqui um fornecedor qualquer e a requisição aqui que a gente duplicou lá atrás. Posso colocar mais de uma requisição, tá? Posso fazer manutenção das requisições, adicionando, tirando item, quantidade, que é um item aqui que a gente já vai chegar também, tá? Então, ó, gravei, gerou a nossa dispensa, aí vou lá para a nossa digitação da proposta, que o item pede para mostrar essa parte também, tá? Então, carreguei o fornecedor, vou digitar o valor unitário dele, posso ou não colocar a marca, dependendo do objeto, tá?
Posso importar planilhas eletrônicas, o que geralmente não ocorre, né? Porque precisa de uma educação do fornecedor de preencher corretamente. Geralmente ele não faz. Mas teria essa opção também, né? Se tiver um abençoado por Deus assim. Digitei meu orçamento, aí eu vou para onde? Para a nossa parte do julgamento, onde eu vou definir o vencedor, tá? Através da data, justificando porque é menor preço, maior desconto, é melhor técnica, melhor conteúdo artístico, vai o quê? Do tipo de julgamento utilizado para o processo, tá? Eu vou colocar aqui uma coisa padrão que a gente está usando para a apresentação, tá? Definir o vencedor aqui, tá aqui, poderia, se tivesse mais também, clicar, escolher outros fornecedores mediante justificativa do porquê vai ser outro, tá? Claro, sempre. Grava o nosso julgamento e vamos para a parte final lá, que é a nossa ratificação do processo. Vou colocar lá a nossa modalidade sequência exercício. Aí aqui, então lá no começo eu coloco qual a lei que fundamenta a compra, e aqui eu vou pôr o dispositivo do fundamento dela, tá? Porque no caso da compra direta tem vários fundamentos, né? Então aqui é o fundamento de acordo com o parecer jurídico ou técnico, dependendo de quem emite os pareceres aqui para vocês, tá? Gravei, como o item pede também, né, a possibilidade da emissão dos pedidos decorrentes do processo. Então, feito aqui o procedimento, eu já vou conseguir utilizar a nossa telinha aqui, ó, do pedido, dizendo qual é o tipo de pedido que eu vou gerar, usando a nossa modalidade, sequência e exercício. E aí eu tenho várias opções aqui, tá? Posso fazer pedido ordinário, pedido global, posso trocar ficha, posso diminuir a quantidade, posso escolher um fornecedor específico, ou se está tudo certo, eu vou gerar do jeito que está aqui, também posso informar a data de vencimento, que seria o prazo para pagamento, tá? Mas se está tudo certo, posso também dar um gravar direto aqui, ele já vai gravar o meu pedido de compra de acordo com todos os dados que a gente ensinou até agora. Pegando o quê? A dotação orçamentária específica, ou fornecedor ou fornecedores vencedores. Tá? Se tivesse várias requisições com fichas diferentes também, quebre vários pedidos, cada um com a sua ficha. Tá? Então o pedido é gerado e ele já é trazido em tela para quê? Para impressão. Né? Dependendo da forma de trabalho, impressão, exportar em PDF. Tá? Então, finalizei o item aqui. Jogou. Bateu o sininho lá. Bom, item 24, né? Então, possuindo um processo de compra, a inclusão das informações de destinação da compra, forma de pagamento, data do vencimento, local da entrega, prazo de pagamento, campo de observação, tá? Então, mais uma vez voltando tudo que a gente fez aqui, tá? Então, o processo de compras, como a gente viu, são várias fases, da solicitação, abertura, orçamento, julgamento e ratificação. Então nós temos lá, na solicitação de compra, a possibilidade de informar o local de entrega, a aplicação que nós já utilizamos para destinação e controle de forma de pagamento também, tá? Campo para observação tem aqui também, isso aqui seria para observação de quem? Da secretaria que está fazendo a solicitação, tá? Beleza, o que a gente tem mais? Na parte da abertura do processo de compra. Também tem uma vinculação aqui do local de entrega principal, o campo para observação, o objeto, a justificativa, como vai ser executado. Tá? O que mais que a gente tem aqui? Aí lá na digitação da proposta, tem os parâmetros de pagamento oferecido pelo fornecedor, nas suas condições, validade, prazo e forma. Tá? E para finalizar, né, como isso vai ocorrer a cada contrato emitido ou instrumento contratual análogo, como a gente viu aqui, no momento eu, comprador, se eu tiver essa prerrogativa, eu já posso determinar o vencimento. Ah, mas é obrigatório? Não, porque às vezes quem define isso é a contabilidade, por exemplo. Então na hora de empenhar ele vai fazer isso, mas de qualquer forma está aqui, porque pede que o compras tenha essa possibilidade também, tá? Pode seguir para o 25? Tá. Permitir a emissão da ordem de fornecimento do pedido para cada fornecedor que tenha sido vitorioso no processo de compra por dotação orçamentária. Bom, então é o pedido que a gente acabou de emitir, mas como ele está repetindo aqui, se vocês quiserem eu excluo e faço de novo. Tá tranquilo? Tá. Precisar repetir não tem problema, a gente manda bala aqui.
Tá, o item 28, permitir o cancelamento das ordens de fornecimento e pedido. E tem o 29 também, tá? Que é permitir a exclusão das ordens de fornecimento e pedido. Então nós temos essas duas opções. Então vamos pegar, por exemplo, esse pedido aqui, que a gente acabou de fazer, tá? Que eu já não lembro o número, então deixa eu ver rapidinho aqui. E aí eu já mostro o cancelamento e a exclusão dele. Tá, então, é o nosso pedido 9808. Então, como que eu faço um cancelamento desse cara? A gente vai usar o nosso tipo de pedido 4, tá? Que o nosso sistema chama de anulação de pedido. Então, coloca aqui a anulação, coloca aqui o pedido que vai ser anulado. Vou colocar a data, posso pôr uma observação, né? Qualquer coisa que justifique o porquê eu estou anulando ele aqui. E não precisa ter também na quantidade total, tá? Às vezes é porque eu pedi 10, por exemplo, que nem aqui, mas entregou 2, eu vou anular 8, depende de cada caso. Ó, mas vou dar um gravar aqui para anular na totalidade. Tem a opção de encerramento também, para saber se o saldo vai voltar ou não para o processo contrato. Também vai depender do caso, né? Do porquê está sendo anulado. E ao gravar, a anulação já é emitida ali como está na tela também, da mesma forma que o pedido ordinário global. E aí a gente já tem o 29 em seguida, que ele pede a exclusão, né? Então vamos usar esse cara mesmo. Então a gente acabou de fazer a anulação de pedido 9809. A gente pode vir aqui, ó, na exclusão do pedido, carregar o pedido 9809. Ele já traz para mim o pedido que ele anulou também, se quiser, ó, posso excluir os dois ou um só, vai do caso. Faça a nossa exclusão do pedido aqui, pedido excluído com sucesso. E tá, já deixou de existir. O 31 permite a consulta dos dados relacionados a processos de compra com as opções de busca por solicitação, por ordem, por processo, né, licitatório, de compra. Então, na verdade, a gente tem aqui, só que ele abrange muito mais informações, tá? Então, nós temos aqui o menu consulta, onde eu só tenho a ficha. Bom, vamos falar primeiro do que ele pede aqui, né? Eu só tenho a sequência do processo, que seria o processo da licitação. Então eu posso aqui pôr, por exemplo, é um pregão presencial. Aí eu só tenho o processo da licitação, que é a sequência 1 de 2023. Posso pesquisar por isso. Número do processo administrativo. Então eu posso usar o número do processo aqui. Por requisição. Então eu posso usar o número da requisição aqui. Do contrato, da licitação, da ficha, do local de entrega, do fornecedor, do produto, objeto. Tá? Então aqui eu já estou falando os demais que abrangem a mais, tá? Mas eu quero usar essa informação para procurar ter uma licitação, uma requisição, um pedido, um contrato, um processo. Então, o que vocês quiserem pesquisar no sistema, vocês têm tudo isso aqui de filtro para encontrar. Tá? Então, eu vou deixar essa opçãozinha, ó, licitação, e usar esse filtro que a gente colocou aqui para vocês acompanhar o resultado. Beleza, encontrou o processo. E o que eu tenho de resultado? Tudo. Tá? Todos os dados processuais, os itens dele. O fornecedor ou fornecedores vencedores, se já tiver pedido, se já tiver entrada no patrimônio almoxerifado, tudo isso. Os empenhos, se tiver liquidação, se tiver contrato, acompanhe tudo por essa tela. Tá? Bom, o item 32, permitir a opção de encerramento de exercício com bloqueio à movimentação dos mesmos. Tá? Então aqui tem algumas formas de se trabalhar. Tá? Porque se a gente está falando de encerramento de exercício mesmo, nós temos a rotina da abertura do exercício com a transmissão de todas as informações para o exercício vigente e que ele trava o anterior para trabalhar. Tá? Se for seguindo assim exercício, que é o que está aqui mesmo, desse jeito. Mas tem várias outras formas de trava. Por quê? Por exemplo, nós temos a prestação de contas para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por exemplo. E isso acontece de forma periódica, ou seja, em exercício, certo? Ao fazer a prestação de contas, ele vai me travar de eu fazer a alteração dessas informações. Exemplo como o que eu posso mostrar para vocês. Quero fazer alteração no processo de compra já realizado. O que ele vai fazer para mim? Falar assim, justamente isso aqui, ó. Não dá para alterar. Nesse período a informação já foi para o UDESC. O exercício já está bloqueado, ele traz de forma que eu possa consultar o que foi feito, mas de maneira nenhuma alterar. Tá?
item 37. Então, a emissão de relatório da relação dos fornecedores cadastrados. Bom, então lá atrás, o que a gente viu? A parte de cadastro de fornecedor com todos aqueles dados. Então, todos aqueles dados que são cadastrados também podem ser impressos, tá? Através aqui do nosso menu cadastro, relatórios, fornecedor. Aí tem um monte de opção, mas eu vou usar a opção que cabe aqui, tá? Então, vamos pegar um fornecedor só, para também ver um monte de coisa, tá? E eu vou dar um imprimir aqui para vocês verem. Então, tudo que é aquilo que a gente usa de base lá, ele vai vir trazer para nós aqui. Então, eu tenho a razão, eu tenho o telefone, eu tenho o e-mail, eu tenho o endereço, eu tenho os dados bancários, eu tenho os e-mails, eu tenho o contato, tá? Ó. Então, tudo que a gente usa de base lá, que a gente viu no outro item, ele também relaciona aqui através de relatórios para vocês, tá? E é interessante, acho até dos relatórios, que não pede aqui, mas só para mostrar, é a parte de exportação, né? Então, normalmente, quando alguém pede uma relação assim, é porque quer tratar de alguma outra forma. Então, se precisar também, tem a exportação desses dados todos aqui em PDF, em Excel, que usa bastante, em Word, tá? Vários formatos que vocês precisarem aqui. Pode prosseguir? Aí tem 38. Então, a emissão de relatório com a relação das solicitações de compra. Bom, perfeito. Então, da mesma forma aqui, nós temos a geração das requisições de compra e pelo menu movimento, relatório, requisição de compras, a gente consegue fazer uma impressão dessa relação de várias, tá? E como seria? Através da impressão de requisições em faixa, vou por aqui dar um assim, e também por período, tá? Se precisar. E aí ele imprime aqui a relação das requisições, aí contendo, né? Então tem lá o que? Data da solicitação, tem a data, nome do requisitante, discriminação da quantidade, descrição do material, vem tudo relacionado aqui, tá? Item 39, emissão do relatório de relação de processo de compra concluído, tá? Contendo pelo menos nome do fornecedor, modalidade do processo, aí vem o hall de informações. Eu vou abrir aqui, a gente vai passando por eles, tá? Então a gente tem isso pelo menu contrato, relatórios, controle de saldo de processo, opção de acompanhamento. Eu vou pegar um só, tá? Para a gente poder ver toda essa informação aqui, senão a gente fica doido. Vou pegar um pregão. Se tiverem dúvida quando for gerando, quiser perguntar, até coisa além aqui, porque às vezes a gente fica muito restrito nessa apresentação, né? Mas tem tanta coisa para mostrar. Vou dar um zoom aqui, que eu acho que fica meio pequeno aí, né? Então o que a gente tem aqui? Nome do fornecedor, tem o nome do fornecedor lá. Tem a modalidade do processo de compra, tem a modalidade. Tem os pedidos gerados, aí tem os pedidos e empenhos gerados também, tá? Tem um item com descrição e quantidade, aí eu tenho aqui os itens com a descrição e quantidade de cada um também, tá? Vai abrangendo para nós aqui, ó. Ele traz todo o acompanhamento e aí vai trazendo saldo também, valor de pedido, saldo de empenho, tá? Todo o acompanhamento ali. Pode seguir? 42. Emissão de relatório com mapa analítico de cotação de preço e os valores dos fornecedores apresentados. Então a gente vai gerar aqui pelo movimento, relatórios. Mapa de preços. Tá, tem outros tipos de mapa de preço também, tá? Tem o mapa de preço médio, mínimo, consolidado. Mas esse é o que ele pede aqui, tá? O mapa de preço contendo os itens, fornecedores que cotaram e os valores respectivos.
Permitir a emissão do relatório com relação, item 44, tá? E com relação às compras realizadas, contendo pelo menos itens comprados, valor de cada um, quantidade, lotação de origem e totalização de resultados. Isso nós podemos analisar aqui pelo compras efetivadas por modalidade. Tá? Vou colocar um período curto aqui, para a gente poder analisar essas informações. Então o que a gente tem aqui, ó? Tem a relação dos itens comprados, tá? Então tem aqui, ó, item, quantidade comprada e o valor. Tem o valor de cada item comprado, quantidade, lotação de origem, então tem valor, quantidade, lotação de origem, tá? Então a compra se originou do gabinete do prefeito, e totalização dos resultados. Então eu vou lá para o final do relatório, aí eu tenho o total por modalidade e o total geral também. Permitir a emissão do relatório estatístico analítico de totais comprados, tendo o total das ordens de fornecimento de materiais, de consumo, de materiais permanentes, serviço, contendo no mínimo número da ordem, data da ordem, nome do fornecedor e dotação orçamentária. Tá? Eu já vou ler o próximo também, porque eu vi que o que diferencia um do outro é o pedido de informações que tem dentro de cada um. Porém, esse mesmo relatório tem os dois tipos de informações, tá? E ó, o texto é igualzinho, vai mudar a palavra só lá em cima de analítico para sintético, e embaixo que ele quer que tenha o valor total das ordens de fornecimento. Tá? Mas eu vou mostrar o relatório que ele já contempla todas essas informações, que é o nosso chamado pedidos sintético. Vou colocar um período mais curto aqui. Então, o que eu tenho aqui lá na informação, tá? Que ele pede para mostrar. Eu tenho o total das ordens aqui ele está trazendo todas as ordens, ok. Aí eu tenho o número da ordem, né, que ele pede para conter. Tenho o número da ordem, que aqui é o pedido. Eu tenho a data da ordem, tenho a data da ordem. Que mais? Materiais, consumo, data, nome do fornecedor. Então, nome do fornecedor. Eu tenho a dotação orçamentária utilizada? Tenho a dotação orçamentária utilizada. O que mais que ele pede? Passando para o próximo aqui, valor total das ordens de fornecimento. Eu tenho o valor total das ordens de fornecimento aqui no finalzinho de cada uma, tá? Se for pedido parcial, ele vem na coluna de parcial. Se for global, ordinário, anulação, ele vem aqui. E no final tem também a totalização dos pedidos. Bom, partindo aqui então agora para o item 47. Permitir na elaboração da solicitação para ser atendida dentro de um contrato, a indicação dos locais e datas da entrega e os prazos para pagamento. Então aqui é de novo falando lá do nosso processo de compra, tá? Que o nosso processo de compra, eu vou fazer a indicação na solicitação de compras respectiva dos locais de entrega, prazos para pagamento também, todo aquele trâmite que a gente passou. Qual que é a diferença do item aqui? É que ele está pedindo que quando for para o processo de gerar um contrato. Mas para o nosso sistema aqui, ó, independente se vai ser contrato, se vai ser ata, ou se não vai ter nem contrato nem ata, vai ser só empenho, eu vou passar por essas fases de qualquer forma, tá? Todo esse preenchimento aqui de objeto, justificativa, prazo, vencimento, é o mesmo para qualquer tipo de processo, independente do que vai gerar no final. Tá? Então, por quê? É aqui que eu determino que eu utilizo o contrato. Mas quando é que eu vou conseguir de fato gerar o contrato no sistema? Só quando eu tiver aquela licitação homologada ou a dispensa ratificada. Antes não tem como. E necessariamente para eu chegar nesse momento eu vou ter que passar por todos esses passos que a gente fez. Tá? O 48, permitir a emissão de relatório das compras realizadas por período do produto ou serviço, constando o nome do fornecedor e valor. Então isso nós temos aqui através do nosso compras efetuadas por modalidade. Então deixa eu pegar também um períodozinho curto, uma modalidade em específico, para a gente poder gerar aqui.
Então eu tenho lá, tem o nome do fornecedor, tem o nome do fornecedor, tem o valor da compra, tem o valor da compra, inclusive com a indicação disso por item a item. Beleza? Aí aqui o item 49, permitir que os departamentos requisitantes visualizem um campo para indicação do contrato vigente do item a ser requisitado. Aqui eu tive dois entendimentos, então eu criei dois casos para daí fazer de acordo com o que vocês disserem que é. O que eu não consegui entender muito bem aqui? Bom, eu tenho lá um requisitante de um departamento e tem um contrato que está vigente. Aí na hora que ele vai requisitar um item, ele quer que o sistema mostre que já tem um contrato vigente para ele não solicitar uma nova compra, ou se ele vai gerar um pedido e aí tem que ter indicação do contrato quando ele requisita esse item que está vigente no contrato. De qualquer forma, eu criei as duas situações para mostrar para vocês, tá? Então vamos supor que eu tenho lá um requisitante, tenho o contrato vigente e ele vai requisitar um item, né? Então vamos pegar esse cara aqui, ó, por exemplo. O que o sistema faz? Ele vem lá dizendo que, ó, para esse item existe esse contrato vigente. Então ele vai requisitar, mesmo tendo essa informação? Creio que não. Ele vai pedir para tirar um pedido de um contrato em específico. Dá também, tá? Eu até tenho a opção da ata, mas como ele pediu contrato, eu trouxe o contrato, tá? Mas tem da ata também, tá? E aí na outra opção também, tá? Então vamos supor que é um contrato e na verdade ele não está solicitando uma compra nova, vai ter um pedido de um processo, um contrato já vigente, tá? Então vou gravar um pedidinho aqui, ó. E aí dentro do nosso pedido a gente vai ter a indicação do contrato que deu origem para ele lá, ó. Então a gente tem essas duas situações. Bom, item 50, permitir inclusão, claro, sim, claro, a gente está com uma ata vigente original do oxigênio. certo, Tá lá, o contrato da ata está em vigência ainda, só que antes de terminar, geralmente a gente, com 10, 11 meses, a gente já está lançando uma nova licitação do currículo para não acabar a ata e você ficar sem produto. perfeito. Ele vai informar que você já tem uma ata vigente, porque ele não permite você gerar a requisição. Sim, permite. Você vai informar que para ele Isso é só informativo mesmo, tá? Porque de repente a pessoa vai pedir, ela nem sabe que tem. Aí naquilo ela já para, fala, bom, vamos ver esse caso aqui. geralmente a gente está nossas atas, em 10, 11 meses, a gente já está lançando o próximo, quando está encerrando, a gente vai continuar outro. Tá? Inclusive é legal você falar isso, porque, né, a título de curiosidade, já que a gente está batendo um papo legal, a gente tem aqui umas opções, quer ver, ó, bem bacanas, tanto de contrato como ata. O que é isso aqui? Isso aqui é um parâmetro para que a gente determine, por exemplo, tem contratos e atas, tá? Para ata também, ó, tem a mesma funcionalidade aqui, ó, que vai vencer em 120 dias, por exemplo. Aí, toda vez que a pessoa loga no Compras, um relatório vem na tela, com todos os contratos e atas para vencer naquele período que foi determinado. Justamente para ter esse controle desse trabalho, né? Já iniciar um novo processo ali. Tá, então aqui, ó, inclusão, né, item 50, inclusão e exclusão da solicitação ou itens em processo de compra já instaurado, bem como acréscimo ou decréscimo de quantidade dos itens. Então, ó, vou duplicar mais uma requisição aqui para nós. Esse cara aqui já existe aqui, duplicar. E vou criar mais uma também para poder mostrar o que ele está pedindo. Então beleza, criei duas solicitações aqui. Então vamos lá, vou fazer a abertura de um processo de compra.
Vou fazendo meio rápido que eu já passei, mas se quiser também eu vou bem tranquilo, tá? Podem ir me guiando aí, por gentileza. Senão eu coloco a quinta para 300 por hora já daqui a pouco. Então eu fiz essa abertura do processo colocando uma requisição só, tá? Então beleza, então aí eu tenho aqui o meu processo de compras instaurado, é o que ele pede aqui. E aí com o processo de compras instaurado, eu consigo pôr mais solicitação e mexer em item? Consigo. Então, vou pegar esse cara aqui que a gente acabou de fazer. E aí vou incluir uma outra requisição, 15.200. Incluir a requisição, ele já soma os itens, tá? Mas vamos supor que não é o caso de incluir a requisição, é de pegar esse cara que já está aqui e mudar ele. Então, eu posso vir aqui, ó, no menu manutenção da requisição. Carrego essa requisição já instaurada lá no processo. Venho aqui e consigo mudar isso aqui de 10 para 50, 10 para 5, tá? Posso incluir outro item que não estava na requisição. Então vou pesquisar aqui, vou colocar aqui, ó, outro item que não estava originalmente na requisição, e aí já altero, tá? Vamos supor que eu já abri, já até digitei o orçamento. Se eu alterar que eu perco, não, ele só vai fazer a nova conta. Era 10 a uns 5 reais, vai ser 500 a 5 reais, 5 a 5 reais, para que eu consiga fazer toda essa alteração também. Possibilitar o bloqueio de solicitações feitas a partir de contratos vencidos ou com quantidade de itens registrados já esgotados. Então a gente tem dois casos: o contrato vencido e o contrato que não está vencido, mas que não tem saldo. Então, se eu for tirar aqui, ó, do contrato que está vencido, eu vou gerar desse cara aqui, é o contrato 20 de 2023. Tentar dar um gravar. E já me fala, a data do pedido 30/8 não pode ser superior a 11/8, término do contrato. E aí eu tenho a situação de tentar gerar de um processo que, apesar de vigente, o contrato, né, não tem mais saldo. Então eu vou tentar gerar desse cara aqui, ó. Então não tem mais saldo nesse processo. Se for pedir, se for gerar, tentar fazer por aditamento, caso tenha saldo dele também. Bom, itens 53, 54 e 55, pela leitura dele, eu entendi que é tudo a mesma coisa, tá? Vou explicar por quê. Então vamos lá, 53. Possui integração entre os módulos de contabilidade, compras e licitações, visando consolidar dados exigidos para as devidas prestações de contas ao TCE, relativos ao contrato firmado. 54. Permitir a geração de arquivos de transferência nos padrões determinados pelo TCE, se for o caso, em conformidade com instruções e demais regulamentos por ele fixados. Permitir a geração de arquivos de transferência nos padrões determinados por órgãos de controle e fiscalização, se for o caso, em conformidade com as normas deste emanadas. Bom, falando de compras e licitações, a gente presta contas para quem hoje? O TCE? E através do Aldesc fase 4. Né? Não tem uma outra prestação para um outro ente hoje. Então, de acordo com isso aqui, eu entendi que tudo relaciona-se ao Aldesc fase 4. Tá? Então, vou falar aqui da nossa geração para vocês. Então, toda a transmissão das informações acontece por esse menu Aldesc. E o que a gente presta de contas hoje para eles? O processo, os contratos, os empenhos do contrato, os termos aditivos, tá? E aí tudo isso o sistema vai saber para pegar da onde? De cada módulo respectivo. Então o empenho não é feito no compras, o empenho é feito na contabilidade. Então para poder gerar essa informação, é de lá que ele capta o empenho para poder trazer, né? Mas falar até papagaio fala, né? Onde que faz isso aí? Aí a nossa geração ocorre aqui, ó, pelo menu Aldesc.
Eu vou só dar um próximo aqui. Aqui eu escolho as informações que eu vou estar gerando, tá? É algum de vocês dois que faz prestação de contas Prodeste hoje? Você? Tá? Inclusive, acho que você vai até achar interessante aqui, a execução do documento de pagamento não está aqui porque foi desobrigado a prestação de contas, não sei se vocês estão sabendo. Tem um comunicado do TCESP, é o comunicado SDG 45 de 2021. Dê uma olhadinha nele. Ele desobriga o envio da execução do documento de pagamento. É o que tem mais assim carga de informações para tratar. E nossa, com esse comunicado tira um trabalho das costas. Só o pagamento? Execução do documento e pagamento. Execução do documento E pagamento. Tá dizendo que quiser anotar, é o comunicado SDG 45 de 2021. Aí, ó, só para efetivar o item, eu vou pôr para gerar, tá? Então aqui, ó, só para efetivar o item mesmo, eu vou pôr para gerar. Aí a geração aqui, ela vai uns 3 minutinhos. Quer colocar esses itens em stand-by, eu vou mostrando e já volto aqui a hora que termina a geração? Tá, ó. Põe eles em stand-by então, ó, 53, 54, 55, enquanto vai gerando. E aí a gente, para não perder tempo, já vai vindo aqui, porque eu já abri um outro módulozinho para a gente conseguir continuar. Tá? Mas de qualquer forma ele fica gerando aqui e a gente já volta nele, tá? 56. Permitir que toda a documentação referente ao fornecedor seja automaticamente salva no seu cadastro, de forma que às vezes que ele for vinculado a um outro processo, não precise alimentar os campos de documentação novamente. Tá? Então, qualquer campo para referenciar documentação do fornecedor, a gente tem um menu específico, tá? Que apesar do nome, ele não serve aqui só para fazer controle de CRC. Ele serve justamente para guardar, fazer o controle dessa documentação do fornecedor, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, um criado já, e quando eu clico no botãozinho documentos, eu já tenho tudo armazenado aqui que ele me apresentou para quando eu fui emitir o certificado e deixar o cadastro dele aqui, tá? Então, todo o controle da emissão e a validade fica aqui. Eu não preciso ficar atualizando isso a cada processo, tá? Eu vou atualizar quando? A partir do novo demonstrativo de outra documentação, porque venceu alguma. Tá? Permitir que depois da inclusão do novo pedido, ele seja gerado automaticamente para impressão. Então, é aquilo lá que eu mostrei, quando eu gravo o pedido, vem na tela já para impressão, sabe? Quer que eu exclua e mostre de novo? Tranquilo? Tá. Bom, 5.9. Permitir que na emissão do relatório de compra realizada, permitir a emissão de relatório de compras realizadas incluindo data, fornecedor, valores das últimas compras, sendo possível que essa busca seja feita ainda por item. Então, esse cara nosso aqui é compras efetivadas por produto. Então, vamos lá. Compras efetivadas por produto. Então aqui eu consigo puxar o período. Eu consigo escolher um item, tá? Então eu vou pôr aqui, ó, dispensa, materiais de consumo. Tá? Ele está me abrindo todos os itens aqui do grupo, aí eu vou escolher só um específico aqui para a gente ver. 14.907. Então vou dar um zoom aqui também, porque ficou pequenininho, que é bastante informação. Beleza, aí eu tenho lá as informações da... Cadê? Fornecedor. Então eu tenho os fornecedores. Valores das últimas compras. Tenho aqui, ó. Então, o que a gente está vendo aqui é tudo sobre um item só que a gente pesquisou. Então, cada processinho que eu estou vendo é uma compra que foi realizada, tá? Então, ó, o valor das compras efetuadas vão aparecendo todos aqui. Tá? Então, todas as compras realizadas no período que eu coloquei vai aparecendo, daquele item específico. E aí ele fala, é possível que a busca seja feita por item, né? Então isso é antes da geração, né? Eu consigo filtrar o produto que eu quero aqui. Item 60, permite a emissão do extrato de compras conforme artigo 16, parágrafo único, mas na verdade não é o parágrafo único, tá? É o caput mesmo esse aqui. O parágrafo único, na verdade, ele fala de uma compra no fundamento da dispensa que não tem que sair nesse relatório. Então, na verdade, ele está falando do caput mesmo, pelo que eu entendi lá.
Então isso aqui a gente vê, ó, através do nosso compras efetuadas. Vou colocar um períodozinho aqui para a gente ver. Tá? O que o artigo 16 lá ele vem falando da lei 8666? Que eu tenho que emitir um relatório de compras demonstrando valor, fornecedor, quantidade, tá? E descrição da compra, para poder fazer a publicação, né, no sítio oficial, colocar no mural da administração, dependendo de como cada um trabalha, tá? Então a gente tem aqui esse carinho. Ele já vem até em formato HTML geral, tá? E tem... Bom, deixa eu ver se já gerou aqui. Ou se está gerando ainda. Ah, beleza, já gerou, tá? Então, ó, voltando então aqui, ó, para os itens 5.3, 5.4 e 5.5 que deixamos em standby. Terminou de gerar, ele dá um relatório mostrando o pacote que foi gerado e o que foi gerado dentro. E lá pede para mostrar, aqui tem um item que fala que tem que mostrar aqui integração com a contabilidade para isso. Então, por exemplo, tem ajustes que não são por contratos, tem ajustes que são por empenho. Ó. Então, quando o ajuste é por empenho, ele vai lá e pega o empenho respectivo lá da contabilidade. E aí tem os casos onde eu tenho realmente um empenho que nasceu do contrato. E ele é gerado no pacote de empenho. Tá? Então, ó, tem o empenho desse pregão, todos os empenhos gerados a partir dele que ele pega na contabilidade. Tá? Ah, mas isso é só um relatório, onde eu vejo mesmo os arquivos gerados. Então, onde esse arquivo vai existir, a gente parametriza no sistema. Tá? Então, no meu caso, está nessa pastinha aqui, ó, JLSoft, Odesp. Então, vamos ver se está esse cara mesmo lá. Então, tem aqui, ó, Odesp, Underline Precast. Então, ó, os pacotes que ele falou que gerou lá, tá aqui. E se eu abrir o empenho? Se eu abrir o pacote, eu vou ver os dados do empenho para ver que tá as coisas da contabilidade mesmo lá? Então, eu tenho aqui, ó, tipo do documento, empenho, a entidade, o município, código do ajuste, número do empenho, data do empenho, valor do empenho, fonte de recursos. Então, isso aqui está trazendo tudo da contabilidade mesmo, tá? Bom, voltando aqui, agora o 62. Permitir o cadastramento dos membros da comissão permanente, né, de licitações, em função da data da nomeação, inclusive mais uma comissão por ano, e a vinculação das funções dos membros das comissões, que daí é o 63, tá? Então, o 62 e o 63 aqui se complementam nesse nosso cadastro aqui. Tá? Então, aqui o cadastro ele vai um pouco além já, porque ele já está contemplando a parte de agente de contratação, tá? Então, ó, eu posso ter o cadastro de um monte de comissão por ano, como é o exemplo aqui, tá? Eu tenho um monte de comissão, se não é por exercício. Eu posso estar vendo aqui isso tudo até pelo próprio cadastro das portarias, tá? Então, eu tenho aqui 21 a 24, 23 a 24, 22 a 23. Isso vai depender do ato normativo de nomeação de cada um, tranquilo. E aí a nomeação, né, das funções dos membros. Então, ó, quando eu tenho aqui uma comissão, depois de criada a comissão, eu tenho que vir dizer quem são seus membros. Então, aqui dentro eu coloco o código do membro, o nome dele, e aqui eu vinculo a atribuição dele. É presidente, é secretário, é leiloeiro, servidor designado, tá? Dependendo de como for cada um aí designado. Bom? Item 64. Permitir a realização de processos licitatórios nas modalidades. Então, são as modalidades que a gente tem, que a gente viu lá no comecinho, tá? Então, na abertura do processo de compra, é um procedimentozinho único para abrir as modalidades que tem hoje, né, regidos pelas legislações atuais. Permitir, quando for incluir um processo licitatório, no mínimo as seguintes informações. Bom, aí a gente volta de novo lá naquele item que a gente conversou, mas complementando, né? Então ele fala, quando for abrir um processo, o que tem que ter? Data de início do processo, data de abertura, local, horário, prazo de entrega, objeto, fornecedor convidado, detalhes de itens, os itens que vão vincular. Então isso tudo é na abertura do processo mesmo, tá? Como a gente está vendo. Então, pegar aqui o pregão que já ocorreu, a gente consegue ver tudo isso aqui. Então eu tenho data da abertura de envelope, eu tenho data da entrega, eu tenho local de entrega,
eu tenho o objeto, eu tenho o fornecedor participante, eu tenho o processo, eu tenho o valor estimado, eu tenho os itens que eles vêm de acordo com as requisições e feitas a partir do cadastro do produto, tá? Então tudo isso aqui eu já tenho contemplado na própria abertura do processo de compras mesmo, tá? Fornecedor, detalhes do item, quantidade de descrição, data de início, como a gente passou, local, objeto, tá tudo nesses campos aqui mesmo, tá? Permitir o julgamento de cada fornecedor conforme os critérios e modalidades definidos na abertura do processo. Bom, isso aqui é o que a gente passou na hora que a gente viu o processo inteiro lá. Então, permitir o julgamento do processo. É por aqui que eu faço o julgamento. Vocês querem que eu cadastre um processo novo para a gente fazer um novo julgamento? Beleza. Perfeito. Beleza. O item 68. Permitir a homologação parcial e a conclusão do processo, com previsão para casos de um ou mais licitantes figurem como vencedor. Tá? Então ele está pedindo que mostre que dê para fazer uma homologação parcial do processo. Então a gente tem essa função aqui, ó. Tem hora que eu não entendo minha própria letra. Tem esse carinha aqui, ó. Então essa é a nossa telinha de homologação, tá? Então, nesse meu processo eu tive 2 vencedores. E aí eu posso determinar aqui quem que eu vou homologar agora. Então você pega, por exemplo, esse cara aqui, ó. Ele foi vencedor de 2 itens. Então, além de eu escolher um fornecedor que eu vou homologar, eu posso escolher um item. Então, eu posso fazer a homologação só desse cara através da seleção e gravar. Isso vai me permitir prosseguir com a contratação desse item já. Ou só ou dos 2. E aí vai ficar o quê? Em stand-by, aguardando para homologar desse outro cara. Isso acontece em processos normalmente o quê? De medicamento. Que depois que finaliza, pede lá um rol de documentação complementar para os vencedores, né? E dá um prazo extenso para eles. Então, 30 dias para apresentar. Aí você tem lá 2 fornecedores que na licitação já estavam com o documento. Já te entregou. O outro vai entregar só no 30º dia. Eu tenho que esperar os 30 dias, sendo que eu já tenho aqui os caras aptos para contratar. Então eu faço o que? Eu homologo os itens desses 2 caras já, contrato, tiro o pedido, o outro fica no aguardo. Tá? O cara não trouxe o item, né? Vou ter que passar para outro colocado. A partir dessa mesma tela, ó, ele me traz os vencedores, eu posso definir no outro vencedor no momento de homologar. Permitir, aqui ó, agora 69, né? Permitir a substituição de fornecedor de um processo licitatório. Então, para isso, nós temos aqui a função no menu manutenção, troca de fornecedor. Para que ela vai servir? Para fazer essa substituição mesmo, tá? Então aconteceu qualquer coisa no processo, né, no decorrer de sua execução, e eu preciso ali realizar uma troca, seja com um fornecedor participante ou não do processo, eu consigo carregar ele aqui, seleciono o item que eu quero trocar e por aqui eu vinculo quem vai ser o novo fornecedor. A partir disso, o outro já assume o item trocado, tá? O item 70. Permitir anulação de processos na existência de quaisquer anomalias ou vícios. Isso nós realizamos pelo nosso menu contrato, cancelamento de processo. Então eu posso carregar aqui, ó, o processo que for na tela. Se ele tiver algum saldo a ser cancelado, ele também já traz aqui pra gente. Coloco o motivo, faço o cancelamento do processo, ele já fica bloqueado, não consigo mexer nem fazer mais nada. Tá? O 71, permitir que processos em que não existam participantes sejam encerrados de forma a classificarem como deserto. Então aqui, ó, na nossa abertura do processo de compra, vamos supor, vou colocar o que já disse. Vamos supor que a abertura foi feita, o certame ocorreu, mas ninguém veio participar. Eu tenho a opção aqui, ó, de declarar ele como deserto, de gravar, tá? E aí ele já vai com esse status aí para o Aldesc também, porque processo de deserto a gente tem que mandar, mesmo que vá reutilizar depois. Tá? O 72. Permitir a emissão de relatório de processo, contendo as informações do número do processo, a data do processo, o número do processo, modalidade, objeto, data de abertura, valor, situação do processo. Então isso tudo a gente vai ter aqui pelo nosso menu contratos, relatórios, processos.
pegar aqui o processinho para a gente analisar ali em tela. Então eu tenho as informações lá, eu tenho, tá? Tenho o número do processo, ano, modalidade, datas, né, do edital, de abertura, publicação, valor, objeto, tipo do objeto, fornecedor, situação, tá? Então tudo já fica nesse aqui relatório mesmo. Item 73. Bom, item 73 e 74 a gente tem os dois uma mesma função, tá? Vou fazer a leitura contínua aqui nos dois então, que é a permissão de emissão de relatório de autorização de abertura de um processo licitatório com função onde eu possa arquivar esse documento no próprio banco de dados, ou seja, no sistema. E o outro é a emissão do relatório com o termo da solicitação da reserva de dotação, com funções também que eu possa incluir isso no banco de dados. Isso acontece aqui, ó, pelo nosso menu movimento. Cadê você? Cadê você? Autorização / solicitação de saldo. Tá? Então eu tenho as duas opções aqui. Então eu tenho aqui, ó, vou deixar só a autorização, que é o primeiro que pede. Então a autorização de saldo. Tem uma pronta aqui, tá? Mas posso colocar um objeto, valor de reserva que vai ser solicitado também, vincular o processo respectivo. E ao imprimir, aí ele vem aqui, ó, autoriza a abertura do processo de compra, modalidade tal, objeto tal. Essa autorização. Ah, mas qual é a função que eu tenho no sistema para que ele pede aqui, né? Para poder arquivar no banco de dados. Então, vamos supor que eu vim aqui, salvei lá o documento em PDF, tá? Qual que é a função do sistema que eu consigo guardar isso aqui no banco de dados? Então, dentro do próprio processo aqui no sistema, ó, vou carregar igual tá ali, ó, pregão presencial 1 de 2023, eu tenho esse carinha aqui, ó, chamado documentos. Quando eu clico, eu posso vir dar um adicionar, procurar aqui, ó, um documento e anexar ao processo. Então não é só ao banco de dados que fica anexado, é ao processo respectivamente, tá? Vou abrir o pregão 10, eu não vou ver esse cara, é só no 1. E aí o que mais que a gente tem de interessante, só dando uma adiantada? Esse cara que está aqui, se eu marco essa função, eu mando para o portal da transparência, automaticamente. Porque hoje em dia, vocês têm acompanhado, tem tido uma exigência muito grande da transparência ativa por parte da administração, né? No sentido de disponibilizar o processo na íntegra, hoje em dia. Então, aí eu escaneei tudo lá, eu tenho um arquivo, jogo aqui, coloco para subir no portal, beleza, está lá na íntegra já. E com o PNCP, que a gente vai chegar também, que o sistema já é integrado, já é pleno com o PNCP, eu posso mandar esse arquivo para o PNCP também, tá? E aí, da mesma forma, é a solicitação. Mas qual que é a diferença? Que em vez da autorização vai ser a solicitação, que eu já tenho cadastrado aqui também. Tá? E ao imprimir, eu vou ter informação aqui, ó, da solicitação da reserva, conforme solicitado. Aí seria a contabilidade do meu parecer, né? Conforme solicitado, constatamos que na ficha tal tem tanto de saldo e assim podemos prosseguir com os demais trâmites do processo licitatório. Pode ir para o 77? Tá? Então aqui é a emissão, né, de documentos aqui do edital do processo licitatório com funcionalidade que permita que esse documento possa ser gerado. Então o que a gente tem aqui no nosso sistema é a parte de anexo do edital. Tá? Então, posso colocar qualquer processo aqui que ele já vai gerar esse termo para nós. E aí ele já vem em um formato que vocês possam alterar, de acordo com o caso concreto, né? Que para a licitação dificilmente tem um padrão assim de objeto. E aí gerado aqui você consegue complementar ele com o edital na íntegra. Tá? É que aqui tem um item só, mas se tivesse 10, 100, 200 itens, aí já vem o TR completo aqui. Só para pegar e já juntar com o edital. Tá? Item 78, emissão de relatório contendo discriminação de itens licitados no processo licitatório. Funcionalidade que permita que esse documento possa ser gerado e arquivado no banco de dados.
Bom, o item anterior também pedia esse finalzinho do gerado e arquivado, mas a situação seria a mesma, tá? Porque ele gerou em Word. Ah, como que eu arquivo no sistema? Vou carregar o processo e botar um documentos anexo aqui dentro, tá? Então, todos esses itens que estão pedindo para anexar no banco é tudo pela função aqui de documentos mesmo, para juntar com o processo, tá? Bom, falando desse em específico, a nossa relação de produtos da licitação, que fica aqui ó, no meio do movimento, relatórios, relação de produtos da licitação. Então veio lá a nossa licitação com os itens que fazem parte dele, né, que pede aqui de uma forma bem generalizada, na verdade, né? Só tendo a discriminação do item licitado. Então aqui é um serviço, tá? E como que eu faço para salvar? Eu tenho um botãozinho no canto chamado exportar. Posso exportar para PDF, para Excel, para Word, para TXT, para RTF. Exportei aquilo lá, eu posso ir lá na abertura do processo, anexar também, tá? 81. Emissão de relatório com contratos decorrentes de um processo licitatório com função que possa também armazenar no banco de dados. Então aqui no nosso menu contrato, relatórios, contratos, eu consigo gerar um relatório, né, com os contratos firmados a partir de um processo e não só a partir de um processo, tá? Isso aqui tudo é filtro, então eu posso filtrar os contratos em si. Como o item pede, eu posso filtrar a partir de um processo específico, por período de vigência distintas de contrato, pela unidade orçamentária executora, né? Então às vezes a secretaria ela quer saber, eu quero saber todos os contratos de educação, tem como? Então a partir disso aqui ela consegue também, ela vai vincular o quê? Só a Secretaria da Educação, tá? Tirar um período mais curto aqui. Vou pegar um específico para sair mais rápido, senão é muita informação que vem. A garganta vai dar uma secada, arranhando. Tá, então esse é o relatório do contrato, decorrente do processo. Ele não pede para mostrar o que tem dentro, né, mas ele pede só para mostrar que dá para gerar e arquivar no banco. Então, todos os relatórios nossos têm a mesma função, tá? Exportar em PDF, Excel, tudo que a gente gera. E aí eu consigo vincular lá na abertura do processo de novo também. Emissão de relatório, tem 82, com extrato de contrato de um processo licitatório. Então a gente tem também o extrato de contrato. Fica aqui também nos hall de relatório, nosso hall de relatórios, na parte de extrato de contrato. Então, vou pegar um específico aqui, pesquisar, imprimir. Esse extrato de contrato ele sai um Word, tá? Então ele já vem aqui embaixo, diminui o zoom, com as informações da entidade, o contrato, o edital, o objeto, o contratante, contratado, contrato, valor, tudo que precisa para publicar lá no extrato mesmo, tá?
questão de relatório com os lances ofertados durante a disputa da modalidade pregão. Então isso nós temos aqui, ó, através do nosso pregão, imprimir ata. Inclusive nós temos vários modelos de ata, tá? O que se encaixa aqui é o nosso, esse modelinho específico. Às vezes a sessão é suspensa, tá? Para por algum motivo, aí tem outros modelinhos aí para abranger essas situações. Mas o que contém aqui o mapa de lances é esse cara aqui. Não só os lances, tá? Como várias outras coisas. Então só começando aqui em cima tem objeto, preâmbulo, credenciamento. E aí no registro do pregão eu vou ter toda essa parte aqui, tá? Então isso aqui ele contempla tudo. E teve só o cara que foi selecionado, negociou o valor, já declarou ele como vencedor, tá? Permitir a emissão de relatório com o resultado final de um processo licitatório, podendo arquivar também no banco de dados. Por isso nós vamos analisar pelo mesmo movimento, relatórios, relação de licitação, dispensa e exigibilidade. Como que eu filtro especificamente aqueles com resultado final, pedindo para exibir o valor homologado. Tá, e vou dar um zoom aqui, que é bastante informação, e aí temos toda a informação do processo. Modalidade, datas de abertura, como encerrou, objeto, tipo de objeto, quem participou, quem venceu, data que adjudicou, homologou, valor homologado, bem completinho. Permitir alterar o valor final de um item nos casos em que tem outra negociação depois que eu já homologuei o processo. Então, onde que a gente consegue fazer essa alteração? Aqui no nosso menu contrato, processos. Vou carregar aqui um processinho que a gente pode trabalhar, onde eu vou lançar essa alteração por esse menuzinho específico. Então, vou colocar data de início da alteração, a alteração respectiva ao valor, quem é o fornecedor que eu vou estar lançando essa alteração. Aí ao validar com o Enter, ele vai abrir um quadrinho aqui com o item para alterar o valor. Tá, então, ó, eu tenho o valor fechado, né, no caso da dispensa ratificado, está 10, posso mudar para 5, para 18, para quanto for. Tá? E a partir dessa confirmação, eu já tenho essa alteração depois de finalizado o processo. Inclusive, se eu dou 2 cliques no item aqui, a gente consegue verificar essa alteração de valor. Permitir durante a fase de lances a alteração do valor final de um item nos casos em que o mesmo é passado para o segundo colocado, depois de desclassificado o primeiro colocado, sendo mantidos os lances efetuados anteriormente. Então tem uns itens aqui que tem que ter uma hermenêutica para analisar. Mas vamos lá, alguém de vocês dois aí faz parte da comissão de licitações, pregão? Então essa aqui vai ser a nossa telinha de pregão presencial. Então aqui, para eu trabalhar com o item, então eu já deixei um item no ponto de mostrar como está aqui. Tá? Então o que eu tenho? 2 empresas, onde uma declinou e eu declarei a melhor oferta de um cara. Quer dizer o quê? Que eu vou lá ver o documento de habilitação. Tá? Verifiquei o documento de habilitação, tá ok, ou a pedido dele foi desclassificado, mas seguindo o que está aqui, ele pede para mostrar desclassificação. Tá? Então esse primeiro cara vai ser desclassificado. Então eu dou desclassificar, ele pergunta se eu quero fazer isso mesmo, pede para informar a justificativa. Justifico porque o cara foi desclassificado. Beleza, o que ele fala? Que aí eu tenho que passar isso para o segundo colocado, que eu possa alterar o valor. Então, ó, foi chamado o digníssimo JL Alves aqui, tá, como segundo colocado, e aí eu tenho a possibilidade de negociar. Então, quando ele declinou lá atrás, estava com esse valor de 7. Ah, mas vamos conversar aqui, é isso mesmo, está com o valor aqui de 7. Ah, vamos negociar 6,50? Vai lá, 6,50. Então, eu consigo alterar, confirmar. Tá? Então, mesmo que eu estou só com ele, estou negociando, declaro a melhor oferta para ele, eu vou analisar documentos de habilitação e dar seguimento. Tá?
E o que ele pede aqui é sem desfazer o que aconteceu anteriormente, tá? Então, ó, tudo que aconteceu anteriormente se mantém. Tá? Então, aí aqui, esse cara, ele vem falando de alteração de valores, inclusão de novos requisitos, depois de ocorrer a primeira homologação do processo. Tá? Então, o que eu entendo? Que isso aqui ele vai ocorrer quando eu tenho a figura da homologação parcial do processo. Né? Porque quando eu homologo o processo, o que é esse ato de homologação? É a autoridade máxima dizendo que está tudo ok, eu posso prosseguir com a contratação. E depois pode ser que o cara assine o contrato, não execute direito ao objeto, pode ser que ele se negue a aceitar a assinatura do contrato e eu passo para o segundo colocado essa assinatura, tá? Mas não existe a figura de várias homologações posteriores a essa ocorrência. Tanto que se acessa ao ODS fase 4 lá, nem no TCESP existe uma função de ficar colocando homologações posteriores ou sucessivas, né? Então, numa homologação parcial, como a gente viu, aí eu consigo ter essa figura, né? Que é o que a gente estava vendo aqui. Então, beleza. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso homologar aquele fornecedor que até o momento está com um objeto A dedicado para ele, ou, dependendo da condição, eu ainda posso vir aqui, como a gente viu, e trazer outro colocado para essa homologação. Tá? Então, aí eu consigo fazer isso, o edital pede aqui tranquilamente. Tá? Acabando já dá para tomar um cafezinho e espantar esse sono já. Bom, o item 92, gente, esse aqui eu queria pedir uma ajuda de vocês, tá? O que ele pede aqui? Permitir a emissão de relatório dos anexos 1, 2 e 3, conforme determina o artigo 7º, inciso 3º da IN 8 de 2003. O que acontece? Instrução normativa, ela é expedida por N órgãos. Tanto que se a gente colocar uma pesquisa e jogar lá Instrução Normativa 8 de 2003, aparece de Câmara, não sei da onde, do Ministério da Economia, do Ministério da Cultura, também tem lá do Ministério relativo ao Meio Ambiente. Eu não consegui achar a IN de qual entidade que é. Vocês sabem me dizer? Quem é o órgão que expediu essa IN? Porque daí a gente pode abrir já e pesquisar. Pode ir indo e... Beleza, tá. Então, ó, enquanto vai vendo de qual órgão que subiu essa IN, vamos então aqui para o 93, que é permitir integração com plataformas que realizam procedimentos licitatórios de forma eletrônica. Bom, aí nós temos algumas aqui, tá? Que está bem consolidado, o pessoal tem usado bastante. Então, quais são as plataformas hoje que nós temos integração? BLL, BNC, BBMnet, BEC, Compras BR e PCP. Tá? Então, se por um acaso você já tiver um termo colaborativo entre eles, a gente já consegue integrar. Tá? Apesar de que, eu acredito que daqui a um tempo isso tudo aqui vai cair em desuso, porque não sei se vocês verificaram lá na nova lei de licitações que o próprio PNCP vai ter uma plataforma de processo eletrônico. E aí o que acontece? Esses caras aqui não cobram da administração, mas acaba cobrando do licitante. De forma indireta, retorna. Né? Só que quando sair, isso aqui vai ser gratuito para todos. Então, eu creio que vai cair em desuso. E a gente está ali todo dia acompanhando para sair e integrar. Porém, enquanto não tem, a gente já tem a integração com essas aqui, que é o que o pessoal tem mais usado. BLL também, então já vai estar integrado aqui. Continuando trabalhando tranquilamente. E agora, a integração com o PNCP. Vocês já estão usando a nova lei para fazer algum processo? Ainda não? Bacana. Então, o que é importante? Por mais que ainda não esteja usando, o importante é que quando estiverem preparados para usar, que a ferramenta também esteja. Porque não adianta ter tudo regulamentado aqui e não ter uma ferramenta que atenda, né, a nova lei. Então tem que ter as duas coisas, o pessoal preparado e a ferramenta preparada. Por quê? O PNCP você sabe o que é. Você já sabe. Perfeito.
O PNCP ele não permite envio de informações de forma manual, como é hoje o ODS fase 4, está para mudar também, mas como é hoje. Ou seja, eu tenho que ter uma ferramenta, né? Mais do que uma opção, é uma obrigatoriedade eu ter um sistema estruturante para enviar essas informações hoje. E o nosso sistema já é plenamente integrado. Bom, explicando aqui de uma forma que a gente consiga apresentar isso, depois de o processo formalizado no sistema com as informações completadas, através dessa nossa telinha, a gente consegue vir no processo e clicar em liberar. E ele sobe. Só isso. É uma integração muito tranquila. E depois de liberado, cada coisa que vai acontecendo vai sozinha. Por exemplo, o que eu tenho que mandar para o PNCP hoje? O processo, depois o resultado, depois o contrato ou ata e os empenhos e os termos aditivos também. Beleza. Então, para dar esse start para aí, eu libero. Mas depois, eu homologuei o processo. O sistema já identifica sozinho que homologou, que é um cara que for para o PNCP, essa homologação tem que ir também. Ele manda. Eu gerei o contrato, mesma coisa. Gerei um termo aditivo, ata, tudo é a mesma coisa. Tá? Então, deu liberar, ele sobe. E aí, como que eu posso visualizar isso? Pode acessar o site do governo da União e pesquisar. Ou nós temos essa funçãozinha aqui, ó. Que ele consegue, 2023. Ele consegue nos levar diretamente ao processo lá. Tá, então, dou 2 cliques aqui, em vídeo processo. Ele vai abrir o PNCP para mim com as informações, tá? Isso aqui é um ambiente de teste deles lá, tá? Isso não é uma produção. Tá? Então, aí vai lá, o edital, com nome, com data, com fundamento, a fonte também, quem é a empresa, né, de sistema que está fazendo envio, valor estimado, itens, detalhes dos itens. Então, isso aqui já está tudo consolidado para mandar. Tá? Assim que vocês estiverem bem regulamentados aí, né, e aparentados, aí vai dar para usar, porque a ferramenta já está pronta. E aí esses 2 últimos itens, eles são relacionados ao cadastro de contrato. Tá? Então eu vou carregar o contrato, que a gente consegue ver tudo esse cara aí já de uma vez só. Bom, vamos analisar essa nossa telinha aqui, o cadastro do contrato. Tá? Então vamos lá. Permitir o cadastro do contrato, exigindo dados da licitação. Período de vigência. Então, vigência. Data da assinatura e publicação. Data da assinatura e publicação. Quantitativos e valor dos itens, tá? Item, quantidade e valores. Garantia quando for o caso, então a gente pode informar garantia e valor da garantia quando for o caso. Visualização e acompanhamento do histórico, saldo físico e financeiro item a item, bem como dos empenhos emitidos. Então, quando eu dou 2 cliques aqui, eu tenho um acompanhamento, saldo físico e financeiro item a item com o que ocorreu, bem como os empenhos emitidos por contrato, né? Então eu tenho uma abinha de empenhos. Que mais? Aí, indo para o 96 que complementa, tá? No cadastro de contrato, poder incluir ainda cláusulas contratuais. Então, abinha cláusulas, vou incluindo as cláusulas. Identificação do gestor do contrato. Então, tem a abinha secretaria aqui, consigo identificar gestor do contrato. E, inclusive, enviar para a UDESP essa informação. Veículos de publicação em termos de ciência, de acordo com o exigido com a UDESP fase 4. Então, aqui, abinha publico/termos. Dados da publicação, termo de ciência entre contratante e contratado. Beleza? E é isso. Ficou só esse aí que é do 92. Meio ambiente, né? Nem no tribunal, né? Então, abri lá também, por exemplo, eu falei, achei no TCESP, mas eu também não achei. Porque as normas que eles pedem são normalmente através de comunicados, né? E tem as súmulas também. Alguma IN da própria prefeitura, apesar que a prefeitura não expede IN. Que normalmente eles pedem súmula, comunicados, né?
Então. A gente está, eu falei com o Júlio que colocar isso, colocar aqui na mão, ele colocou a observação, tá aqui na mão específica para você, ele pode ficar Meio que anular o item, entendi, tranquilo. Mas até depois, se vocês conseguirem puxar e quiser perguntar, a gente mostra. Né? De repente não é específico, mas tem informação em outro relatório. Né? Mas o interessante seria depois a gente colocar isso na ata, né? Para registrar esse item. Bom, Inclusive a justificação da coisa, você Aí poder lá eles fica tranquilo. é isso, gente. Compras e licitações. Tá bom? Compras e licitações, findou-se. Obrigado. Que isso, eu que agradeço, gente. Bom trabalho. parar a câmera. Beleza. Aqui.